Olá, amigos. Perdão. Vamos mais um exercício. Relações métricas, teorema de Pitágoras. Relações métricas, teorema de Pitágoras. Lembrando que as relações métricas, né, eu não coloquei todo o título por ser muito extenso, mas são as relações métricas, relações entre medidas do que? Relações métricas dos triângulos retângulos, tá? Então, especificamente, teorema de Pitágoras, porque é uma relação entre as medidas dos triângulos retângulos, ou seja, triângulos que têm ângulo reto, ângulo de 90, tá? Somente a eles. Questão da PUC, tem um modelo parecido com o Enem, né? Ela diz o seguinte: uma estação de tratamento de água, abreviação ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. A 1000 metros da ETA. Vamos tentar fazer um desenho disso? Vamos lá. Então, vamos lá, deixa eu dar uma esboçada aqui. Como é que funciona essa história? Eu tenho aqui uma estrada, né? Tudo bem? Vou chamar aqui de E de estrada, né? Ele diz que uma estação de tratamento de água ETA localiza-se a 600 metros de uma estrada. Então, você tem uma estação de tratamento, vou chamar esse pontinho aqui, ó, da estação de tratamento de água, ETA, que está a 600 metros da estrada. Mas qual é a distância de um ponto a uma reta? Na matemática, sempre a menor. Ou seja, imagina aqui uma perpendicular. Olha aqui, uma perpendicular. Por que perpendicular? Porque essa é a menor distância. Tá? Formando um ângulo reto, né? Porque é perpendicular. Então, olha, localize a 600 metros de uma estrada reta. Então, aqui é os 600 metros, ok? Perdão. Uma estação de rádio localiza-se nessa mesma estrada. Então, em cima da estrada você tem uma estação de rádio. Na estrada a 1000 metros da ETA. Então, aqui em cima você tem uma estação, mas ela não pode ficar aqui, porque aqui está 600. Ela está em algum ponto. Vou colocar aqui na frente, olha aqui, ó. Uma estação de rádio que se encontra a 1000 a distância, ó, a 1000 metros da ETA, certo? Pretende-se construir um restaurante na estrada. Então, em cima da estrada tem que ter um restaurante, tá? Que fique à mesma distância das duas estações. Então, vou pegar mais ou menos aqui um determinado ponto, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de restaurante. E este ponto, eles têm que estar à mesma distância. Olha aqui, ó. Ele tem que estar à mesma distância da ETA e do restaurante. Perdão. E da estação de rádio. Então, essa distância e essa distância tem que ser a mesma, tá? A distância do restaurante a cada uma das estações deverá ser alternativas. Então, este é o X da questão, olha. Este é o X da questão, essa distância que eu preciso descobrir. Ok? Maravilha! Então, como que eu faço isso? Essa é a nossa questão. Como que a gente vai fazer isso para resolver esse exercício? Vamos lá, turma. Então, primeiro passo. Olha, esse triângulo externo, ele é retângulo, certo? Ele é retângulo. A gente sabe muito bem que tem um triângulo famosíssimo, né? Um triângulo retângulo famosíssimo, né? Deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto, né? Então, deixa eu ligar aqui a ponta. Tem um triângulo retângulo famosíssimo, que é o triângulo 3, 4, 5. Então, todo triângulo retângulo que tem catetos 3 e 4, tá? A hipotenusa aqui é 5, né? Então, e vale as suas proporções também, né? Os seus semelhantes. Então, por exemplo, se ao invés de 3, 4 tiver o dobro, 6 e 8, aqui eu vou ter o dobro também, 10, ok? Olha aqui, se eu olho para esse triângulo retângulo, eu tenho 1600. Ou seja, tem dois zeros a mais, ó, dois zerinhos a mais. Ó, aqui é 1000 e aqui é 600. Então, aqui tem que ser 800. Ok? Então, se esse cateto for 1000 e esse 600, o outro é 800. Então, este cateto aqui de baixo, olha, esse comprimento aqui, turma, ele tem que valer 800. Tá?
Para que tudo isso, professor? Porque para descobrir o valor de x, eu vou usar um teorema de Pitágoras. Mas aonde eu vou usar? Num triângulo retângulo. Não pode ser o externo, porque ele já tem todas as medidas. Olha, 1.600 e 800. Então eu vou usar neste triângulozinho aqui, olha, que eu estou achurando. Por quê? A hipotenusa dele, ou seja, o lado de frente para 90 graus, que a gente chama de hipotenusa, sempre o lado de frente para 90, é x, este cateto é 600, e este catetinho aqui embaixo, pensa comigo, se tudo é 800, esse pedação inteiro é 800, e esse pedacinho é x, tudo é 800, esse pedacinho é x, então de 800, que é tudo, eu tiro x, aqui eu fico com 800 menos x. E agora sim, é aqui que eu tenho o pulo do gato. É aqui que eu vou usar o meu teorema de Pitágoras novamente. Claro, novamente, porque ele já foi usado ali naquele raciocínio, né? No triângulo 3, 4, 5. Né? Se eu tenho catetos 3, 4, a hipotenusa é 5. Então vamos lá. O que Pitágoras falou? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, que x ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, 600 ao quadrado, 600 ao quadrado, mais 800 menos x, 800 menos x, tudo isso, né? Todo esse resultado aqui, ó, ao quadrado. Vamos resolver essa equação. Ih, professor, vai dar equação de segundo grau? Provavelmente que não. Vamos desenvolver para ver o que acontece. Então, olha, x ao quadrado. O que é 600 ao quadrado? Não é o dobro, tá, gente? É 600 vezes 600. Vai ter bastante zero. 6 vezes 6, 36. Como é 0, 0 vezes 0, 0, vai com 4 zeros. Então, olha, ups, 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 ups. Mais. E produto notável, como que desenvolve? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro ao segundo, mais quadrado do segundo. Vamos lá, quadrado do primeiro, 800 ao quadrado. 800 vezes 800. 8 vezes 8, 64. Só que é 0, 0 vezes 0, 0, são 4 zeros. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o dobro do primeiro para o segundo. O primeiro para o segundo, 800 vezes x, 800x. O dobro de 800, 1.600x. Mais o quadrado do segundo. Olha que interessante. Dos dois lados da igualdade tem x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Se eu passo o x ao quadrado para lá, ele acaba cancelando. Ok? Então eu vou passar apenas esse carinha para o outro lado. Se está nega, vai pose. Está negativo, vai positivo. Tá? Menos 1.600 vai ficar 1.600 igual a... E do lado de cá, gente, se eu juntar esses dois valores, quanto que dá? 360.000 mais 640.000. Nossa, se eu somar tudo isso, professor, vai dar 1 milhão. Né? Vai dar, olha isso, 1 milhão. Só um detalhezinho, eu passei o menos 1.600x para lá, né? Então ele estava menos, foi mais 1.600x, não vai esquecer, né? E agora, gente, para descobrir o valor de x, o que eu faço? Eu vou passar dividindo, né? Então x é igual a 1 milhão barra 1.600. Corto os zerinhos e aí vou dividindo, certo? Você pode simplificando se quiser. Então, por exemplo, cortei os zerinhos, 2 de cima com 2 de baixo, ficou 1, 2, 3, 4, 0, 10.000. 10.000 por 16 é a mesma coisa que a metade, né? Olha, que 5.000 dividido pela metade, aqui que é 8. Certo? Ah, dá para simplificar de novo por 2 por 2. 2.500 dividido por metade, divide por 2, 4. E, professor, dá para simplificar mais um pouquinho. Manda bala. Então, o que vai ser o x? Ó, metade de 2.500, 1.250. Metade, 2. E agora, finalmente, se eu fizer essa divisão, 625. 625, ok? Cheguei no valor de x. Qual é a nossa alternativa? 625 é o C. Então, nossa resposta C. Ok? Resposta C. Valeu, galera. Até a próxima.